Querido irmão, querida irmã, para esse sexto domingo da Páscoa, nesse dia 14 de maio, Dia das Mães, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 14, do versículo 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, prestes a se afastar deste mundo, Jesus continua instruindo seus discípulos a respeito dos seus próximos passos. Não os deixará órfãos. Ao contrário, vai enviar-lhes outro advogado, o Espírito da Verdade. O termo advogado, paráclito em grego, encerra uma vasta gama de significados: defensor, consolador, intercessor. Para estar em condições de receber o Espírito Santo, há duas exigências: amar a Jesus e obedecer a seus mandamentos. O mundo, isto é, a sociedade assentada na injustiça, não consegue perceber a benéfica presença e a transformadora ação do Espírito Santo. Os discípulos, entretanto, poderão se beneficiar da presença e do amor do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. Desse modo, a comunidade estará apta a dar continuidade à obra de Jesus. Querido irmão, querida irmã, em clima de despedida, Jesus promete não deixar ninguém órfão. Ele volta ao Pai e enviará o Espírito Santo. Após a ressurreição, Jesus permanece com os apóstolos em intensa convivência, visando ao fortalecimento da fé e à continuação da missão. Convida todos, inclusive nós, para que guardem seus mandamentos, pois eles delimitam a prática cristã e confirmam a presença do reino. Em um tempo no qual as pessoas perderam as referências da dignidade, da felicidade, Jesus promete e cumpre. Não vos deixarei órfãos. Que alegria poder contar com um amor que cuida, protege, ilumina e mostra o caminho a ser seguido. Para ser portador do Espírito Santo, é necessário viver com alegria a plenitude do amor. Para esse dia, a proposta, no seguimento a Jesus, encontramos o sentido do viver. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, prometeste que não nos deixarás órfãos. Tal afirmação nos enche de conforto e gratidão. Enviarás o Espírito Santo para estar sempre conosco, e tu mesmo estarás conosco para sempre. O que nos pedes é que te amemos, assim seremos amados pelo Pai. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão,
da palavra de Deus, da liturgia desse sexto domingo da Páscoa, nesse dia 14 de maio, dia das mães, bem deste mês de Maria, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, primeira leitura, Atos dos Apóstolos 8, versículos 5 a 8, 14 a 17, rezar o Salmo responsorial, Salmo 65. A segunda leitura, primeira de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 a 18. O Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo assim as leituras, todas as leituras. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia do sexto domingo da Páscoa nos prepara para as duas solenidades que se aproximam, Ascensão e Pentecostes. A primeira marca a ida definitiva de Jesus para junto do Pai, e a segunda, o envio do Espírito, que guiará os discípulos na missão, tornando-os definitivamente discípulos e missionários de Jesus Cristo. Nesse contexto, a liturgia deste domingo contempla elementos dessas duas importantes celebrações que sinalizam o fim do tempo pascal. Na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos Filipe, depois de ter visto em Jesus o Pai, colocando em prática o que aprendeu, ele está na missão que lhe foi confiada, a de anunciar Cristo. No texto de hoje, ele desce à região da Samaria e, com sua pregação e exemplo, arrasta multidões. Filipe fala dos ensinamentos de Deus e a multidão escuta atenta e guarda as suas palavras. Assim, ao guardar tais ensinamentos, Deus permanece com eles, conforme vemos no Evangelho de hoje, onde Jesus afirma que quem guarda os seus mandamentos o terá sempre junto de si. Seu Espírito, o Espírito Santo, estará sempre com aqueles que guardam os seus ensinamentos. É o que acontece na Samaria, com a pregação de Filipe, que age conforme Jesus agia, mostrando em tudo sua fidelidade ao Mestre. Espíritos impuros são expulsos, aleijados são curados, e a vida floresce numa explosão de alegria. É o discípulo e missionário de Jesus Cristo promovendo a vida, libertando os oprimidos. A notícia se espalha e chega até Jerusalém, onde estão os coordenadores da missão. Eles percebem que a messe na Samaria é grande e que há necessidade de mais operários. Foram enviados assim Pedro e João para ajudar na concretização dessa missão e confirmar aqueles que haviam acolhido a palavra de Deus. Isso se dá através do envio do Espírito Santo, que os impulsionou para a missão. É como se eles tivessem sido crismados,
confirmados na sua fé, dito o seu sim definitivo a Deus e à missão de testemunhar Jesus Cristo em comunhão fraterna e com renovado ardor missionário. Desse modo, eles receberam o batismo através de Filipe e foram confirmados por Pedro e João, recebendo o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, eles agora estariam prontos para dar razão às suas esperanças, como afirma a segunda leitura da primeira carta de Pedro. Eles estavam agora capacitados para a missão e seriam anunciadores dessa esperança a outros, aos que não tinham mais esperança, aos que perderam o sentido da vida, enfim, a todos, mas principalmente aos excluídos. Estava dessa maneira fortalecidos para enfrentar os desafios da missão, como, por exemplo, as difamações, como alerta Pedro nesta carta. É o Espírito que fortalece e encoraja para que o discípulo haja. Quem recebe o Espírito Santo não se sente fraco e abandonado. É amparado por Deus, como afirma Jesus no Evangelho de hoje, quando fala da sua ascensão aos céus e do envio do Espírito defensor que nos mantém unidos a Cristo e ao Pai. Para que tenhamos o Espírito Santo conosco, é preciso amar a Jesus, porque somente quem o ama guarda verdadeiramente o que dele aprendeu. E quem guarda os seus ensinamentos, diz ele, recebe do Pai outro defensor, o Espírito Santo. Vemos assim Jesus que nos prepara para a sua ascensão, mostrando que sua ida definitiva para junto de Deus não significa uma perda da sua presença, mas um ganho incalculável, porque desse dia em diante todos os que amarem e guardarem os seus mandamentos terão o Espírito Santo, o defensor, o protetor, o encorajador para a missão. É o Espírito da verdade que só será conhecido por quem amar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O discípulo missionário o conhecerá de Jesus porque vive a sua palavra. Assim, Jesus, neste sexto domingo da Páscoa, nos consola, conforta e encoraja para a missão. Não nos sentiremos abandonados, sozinhos ou órfãos. Ele estará conosco através do Espírito Santo, vivendo e sendo revivido em cada gesto de amor, de solidariedade e de compromisso com o seu projeto. Querido irmão, querida irmã, assim vamos revelando o rosto de Deus aos nossos irmãos, amando-os como Jesus pediu que amássemos. É a maneira mais eficaz de tê-lo conosco para sempre. E assim a missão será permanente. E encerrando este momento, rezemos juntos: Pai, prepara meu coração para acolher o Espírito que teu Filho me concede, para me manter fiel nas provações. Amém.